Metrópole Entrevista. Carlos Zacarias, não foi aprovado a PEC tão sagrada, PEC, não é? Do calote, a PEC que ele vai sanar todos os problemas do Brasil, ou ele vai sanar os problemas da barriga dele? Pois é, a barriga dele é grande, né, Eduardo? Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Camille. Bom dia, equipe do estúdio e ouvintes da Metrópole. De fato, a barriga de Bolsonaro é uma barriga insaciável. Ele precisava do apoio do Centrão para sobreviver a uma série de escândalos que envolveram a ele e a sua família. Está tentando se preservar. E aí o Arthur Lira tem feito imensos favores. Além de estar sentado em cima de uma pilha gigantesca de pedidos de impeachment que relacionam crimes de responsabilidade de Bolsonaro, crimes que são muito maiores do que aqueles que foram cometidos por Dilma, supostamente cometidos por Dilma, né? Porque as pessoas nem se lembram o que foi que houve para que Dilma pudesse ser apeada do poder, retirada do poder, e mesmo de Collor de Mello, as pessoas também não têm memória sobre o assunto, né? Os crimes de Bolsonaro se acumulam, Arthur Lira está sentado em cima desses pedidos todos de impeachment e agora articulou com a PEC dos precatórios, né? Passou em segundo turno ontem com mais votos do que teve no primeiro turno. No primeiro turno foram 312 votos, agora foram 329. Isso significa que o governo ainda soltou mais dinheiro, liberou mais dinheiro do orçamento secreto para atender a base do Centrão, que faz coisas que até Deus duvida, né? Ninguém imagina o que pode estar por trás disso aí. Felizmente, Rosa Weber determinou que as emendas ao orçamento sejam esclarecidas e a gente saiba o que está acontecendo, para a gente, inclusive, saber por que o governo conseguiu furar o teto que Bolsonaro, que Paulo Guedes, que a base toda que está articulada em torno deste governo e que votou favoravelmente a PEC dos precatórios, ou seja, está rolando uma dívida para mais adiante, está cometendo pedaladas fiscais gigantescas, né? Como é que o governo consegue furar o teto depois de defender tanto esse teto de gastos, né? A emenda constitucional 95, aprovada lá no período de Michel Temer, e que agora sendo furada para Bolsonaro saciar a sua imensa fome de poder, de se manter no poder e de se aliviar dos crimes que tem cometido com esse acordo com o Centrão, que agora vai receber os benefícios nessas emendas secretas, que a gente espera que sejam agora tornadas públicas para a gente saber o que é que está acontecendo de fato. Bom, e são 92 milhões, né? 92 bi, não é isso? Bi? Exatamente. Bi. 91 milhões, quase 92 bilhões que ele libera para poder pagar o auxílio emergencial. Zé, é muito importante que as pessoas saibam, o auxílio emergencial é uma coisa importantíssima. Lamentavelmente, o Auxílio Brasil, né, que ele está chamando, em substituição ao Bolsa Família, né, atender as famílias de baixa renda, as pessoas que estão desassistidas, né, os milhões de brasileiros que voltaram à linha da pobreza, que desceram a linha da pobreza, estão na linha da miséria, né, que tinham saído e agora retornam, não por conta da pandemia, mas por decisões do governo, por decisões equivocadas, que vem desde 2019. O Brasil cresceu em 2019, Zé Eduardo, sem pandemia, 1,1%. Então, Paulo Guedes chuta as coisas para cima, diz que o Brasil vai crescer a 3%, a 4%, a 5%, né? Bolsonaro faz as suas matemáticas que não tem nenhuma relação com os números reais, né? Ele diz assim, o Brasil tinha caído 4, né? Sobe 5, ele diz que é 9, né? Menos 4, mais 5, para Bolsonaro é 9. Então, essas loucuras que passam por dentro desse governo fazem com que este governo faça projeções que não dizem respeito à realidade, mas os dados estão aí para demonstrar. São 14 milhões de desempregados, são 30 milhões de pessoas na miséria, né, abaixo da linha da miséria, que precisam ser assistidas pelo Estado, porque a desigualdade, a miséria gera violência, né, gera todo esse estado de coisas que nós estamos vivendo no país. Essas pessoas precisam ser atendidas, olhadas, como vinham sendo nos governos anteriores, né? Não é o governo do PT, né? O Bolsa Escola foi criado no governo de Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, é um princípio de renda que é um princípio liberal, que foi adotado no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi estendido e ampliado nos governos de Lula e Dilma, e que Bolsonaro sempre foi contra o Bolsa Família, né? O Bolsa Escola, que se transformou em Bolsa Família nos governos do PT, dizia que era compra de votos, e Bolsonaro agora extingue o Bolsa Família para criar o Auxílio Brasil, com data para acabar, Zé Eduardo. As pessoas e as famílias que vão ser atendidas, é muito importante que sejam atendidas, mas esse Auxílio Brasil tem data para acabar em dezembro de 2022, 2 meses depois da eleição de outubro de 2018. Ou seja, é claramente um projeto eleitoreiro
né? O teto de gastos é absurdo, é bom que se diga isso, né? Não é possível a gente congelar os gastos em saúde, em educação, em segurança, como foi feito lá em 2017, né? 2016, 17, 18, com o Temer. Não é possível que a gente congele isso, mas ainda é mais escandaloso que este governo, que sempre defendeu o teto de gastos, fure o teto para poder fazer esse auxílio eleitoreiro com data para acabar. Eu acho que mais escandaloso do que isso, eu acredito que mais escandaloso do que isso, quero sua opinião, é Bolsonaro indo para o PL com aval de Valdemar Costa Neto. Um gangster. Imagine. Rapaz, isso é o fim. Isso acaba qualquer discurso de Bolsonaro que pregava a anticorrupção, uma ideologia séria, honesta, de credibilidade. Valdemar Costa Neto, acho que a ficha corrida dele não vai daqui até Juazeiro. Exatamente, né? Devia ser, Zé Eduardo, o último prego no caixão. Mas a gente sabe como é que tem sido as coisas, né? O Bolsonaro se elegeu dizendo que não ia entrar na política do toma lá da cá, né? Poucos dias depois ele já estava no toma lá da cá, constituiu um ministério absolutamente desqualificado, né? De figuras investigadas, de figuras envolvidas com corrupção, de figuras sem nenhuma capacidade de tocar os projetos do ministério. Vocês viram aí o INEP que aconteceu, o Ministério da Educação, o INEP, há poucos dias do Enem. Nós temos 29 servidores que se demitiram do INEP porque envolvidos com a prova do Enem, porque não se sentem capazes de fazer a prova num contexto em que a direção do INEP não tem nenhuma responsabilidade, que eles não confiam na direção do INEP. Então, é um escândalo atrás do outro. Então, os ministérios desqualificados, depois Bolsonaro faz acordos com o Centrão, que ele disse que não faria, faz o toma lá da cá, faz o orçamento secreto, pegando bilhões de reais do orçamento para dar o relator é o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele pode destinar para onde quiser, sem transparência nenhuma, né? E agora Bolsonaro migra para o Partido Liberal, né? Valdemar da Costa Neto, caros ouvintes, é aquele deputado acusado no Mensalão, né? Lá no Mensalão em 2005, de estar envolvido na compra de votos que aconteceu supostamente em 2005, né? A ação penal 470, conhecida como Mensalão do PT, ela dizia de que o PT comprava votos no Congresso, né, garantia uma espécie de pagamento mensal para que os deputados votassem com o PT. Aquilo ali eram poucos milhares de reais. Hoje, o bolsolão é muito maior. E nada melhor do que Bolsonaro ir se encontrar, né, com um partido cujo presidente foi condenado e que foi preso pelo escândalo do Mensalão, por esse envolvimento, porque é claro que esses partidos que estão com Bolsonaro são aqueles exatamente que recebem esses recursos, que votam com Bolsonaro, como nós vimos ontem na PEC do teto dos precatórios, né, em torno de troca de favores, de dinheiro, de recursos, de emendas que são adicionadas ali, e depois vão gerar compras superfaturadas, como foram as compras dos tratores, como nós vimos recentemente pela imprensa que divulgou. Ou seja, Zé Eduardo, é lamentável que isso aconteça, é muito triste que a gente veja isso, e se não é o último prego do caixão, Bolsonaro ir para o PL, o partido de Valdemar da Costa Neto, né, condenado no escândalo do Mensalão, não há mais nada que a gente possa dizer para aqueles que ainda seguem acreditando em Bolsonaro, para que eles se demovam dessa ideia, porque não adianta ser gasolina a R$7, o bujão de gás a 120, né? O salário mínimo que não vai ser corrigido mais com base nos termos anteriores, que recompõem o salário mínimo pela inflação e pelo PIB de 2 anos atrás. Então, não há um aumento real do salário mínimo, é um simples reajuste, servidores sem reajuste, diminuição do dinheiro da ciência e tecnologia, da educação, queima da Amazônia, é um caos generalizado, é um país que o próximo presidente que vai assumir, que eu desejo muito que não seja Bolsonaro, vai ter muita dificuldade para resolver os pequenos problemas e os gigantescos problemas que foram criados por este governo de Bolsonaro, que é a catástrofe, é a coisa pior que eu já vi na vida. Bom, e acaba de sair uma pesquisa, você está sabendo da nova pesquisa? Agora acabou de sair, a CNN acabou de divulgar aqui a pesquisa, está sabendo, Zacarias, dessa pesquisa? Não, ainda não vi a pesquisa, Zé Eduardo. Eu estou com o celular bloqueado aqui. Não, eu estou vendo porque aqui ficam nesse novo estúdio, que eu quero que você venha aqui um dia,
presencialmente. Tá muito bonito, tá muito bonito. Eu quero que você venha aqui ao vivo, presencialmente, para a gente fazer esse debate aqui legal. Vai ser um prazer. E aqui, ó, tô na minha frente aqui com a CNN, eu tava vendo aqui uma pesquisa. Camille já tem ela aqui. Fala, Camille. A pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quarta-feira, mostra que o ex-presidente Lula tem 48% das intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022, contra 21% do atual presidente Jair Bolsonaro. Neste cenário, eles são seguidos pelo ex-ministro Sérgio Moro, com 8%, pelo ex-ministro Ciro Gomes, com 6%, logo em seguida pelo governador de São Paulo, João Dória, que tem 2%, e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com 1% das intenções de votos. Felipe Dávila não pontuou e os votos brancos e nulos somaram 10% e 4% dos eleitores que se declararam indecisos. A pesquisa ouviu 2.063 entrevistados entre o dia 3 e 6 de novembro. E a margem de erro, que a gente já conhece, é de 2,2 pontos percentuais. E o nível de confiança é de 95%. A pesquisa também traz um segundo cenário, que é o seguinte: em que sai Dória e entra o governador gaúcho Eduardo Leite como candidato do PSDB. Lula também lidera as intenções de voto do primeiro turno com 47%, seguido por 21% de Bolsonaro. E aí em seguida vem Sérgio Moro com 8%, Ciro Gomes com 7%, Rodrigo Pacheco com 1% e Eduardo Leite também com 1%. Felipe Dávila novamente não pontuou e os votos brancos e nulos somaram 10%, 4% de eleitores que se declararam indecisos. E aí a pesquisa também mostra que o petista lidera as intenções de votos em todas as regiões do país, mas a distância de Lula para Bolsonaro é maior na região Nordeste, 47 pontos percentuais, e mais apertada no Centro-Oeste, 8 pontos percentuais. O que isso quer dizer, meu querido Carlos Zacarias? As pesquisas vêm afirmando uma tendência que já se observava quando Lula reentrou na cena política, quando ele foi absolvido de todos os processos que o envolviam, inclusive da prisão que ele cumpriu. E quando ele entra em cena e passa a aparecer nos cenários políticos e nas pesquisas, Lula já desponta na frente. Nessa altura, ele ganharia no primeiro turno, pela margem de erro, ele poderia ganhar no primeiro turno, o que prova que o desgaste de Bolsonaro é um desgaste muito significativo. É muito raro, Zé Eduardo, que um presidente da República concorrendo a um segundo mandato não esteja ou em primeiro lugar ou ali parelho com o candidato que pontua para um eventual segundo turno. É muito raro que isso aconteça. Então, Bolsonaro perde em todos os cenários. E Camille não leu aí, mas provavelmente Bolsonaro perde para qualquer outro candidato que não seja Lula. O que significa que as pessoas estão fartas dessa política de ódio. Eu vi você falando aí do racismo no Colégio Sartre-Koch, que é um absurdo. A gente sabe como o presidente da República estimula isso, como os seus aliados estimulam isso, como isso é tratado, E você foi muito correto quando disse assim, vamos dizer que é mimimi, é um absurdo alguém achar que o racismo que se pratica no Brasil é um mimimi, E as pessoas estão fartas do racismo, estão fartas da exclusão, estão fartas da gasolina R$ 7,00, estão fartas de um salário mínimo de fome, estão fartas da conta de luz, estão fartas desses escândalos de corrupção todos e de Bolsonaro protegendo a família e fazendo o Brasil passar vergonha no plano nacional. Por isso que ele pontua com 21%. Há um dado aqui importante, porque o Sérgio Moro, que se filia hoje, ao Podemos, hoje é o ato de filiação de Sérgio Moro ao Podemos, cai completamente a máscara da Lava Jato, porque o Dallagnol já se desvinculou do Ministério Público, não é mais procurador. Imagina, o cara largou a carreira de procurador do Estado, procurador federal no estado do Paraná, para fazer, sabe-se lá o que, ele não disse que vai fazer, mas certamente vai se filiar a um partido, vai ser candidato a deputado, provavelmente, talvez a senador, mas provavelmente a deputado. O Sérgio Moro se filia ao Podemos, um partido recheado de gente investigada, recheado de gente acusada e de réu na justiça por corrupção, ou seja, cai a máscara da Lava Jato e o Sérgio Moro aparece pontuando com 8%. O Sérgio Moro tem muita dificuldade de fala, tem muita dificuldade de articulação, como o próprio Bolsonaro, mas o Bolsonaro foi eleito num contexto em que aquela ascensão vem numa onda de antipetismo muito significativa, uma onda de antipetismo que não aparece mais
pelo menos nas pesquisas, não está sendo visualizado nas pesquisas, mas que certamente vai ser encampado por aqueles candidatos que aspiram ser a terceira via, né? Porque querem dizer para aquele eleitor que não vota em Bolsonaro que eles são a alternativa ao PT. Né? Agora, é importante a gente anotar, observar, Camille e Zé Eduardo, que, com exceção de Ciro Gomes, todos os outros candidatos que estão aí posando de terceira via são candidatos que estiveram na base de apoio a Bolsonaro ou compuseram o ministério, como o próprio Sérgio Moro, que, se não sair candidato a presidente da República, deve sair candidato a senador ou pelo Paraná ou por São Paulo. Ou seja, a gente está caminhando para um 2022 muito intenso, né, muito acirrado, mas Lula tem grandes chances de ir levando a sua campanha com a qualidade e conseguindo refutar a imensidão de fake news que vão ser despejadas em 2022, ganhar, inclusive, no primeiro turno, o que não acontece no Brasil desde os governos de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi eleito nas duas circunstâncias, em 94 e 98, no primeiro turno, mas as eleições seguintes, os dois mandatos de Lula e o de Dilma, foram conquistados no segundo turno, como também o de Bolsonaro contra Fernando Haddad. Então, 2022 promete muitas emoções, mas há muita água a rolar daqui para lá, Zé Eduardo. Um ano em política é coisa que se movimenta muito, muita coisa acontece. Eu sou historiador, então a gente projeta tendências, né? Mas as contingências podem atravessar o caminho, como foi a facada em Bolsonaro em 2018, né? No dia 6 de setembro de 2018, uma facada que tirou ele dos debates, que o colocou como vítima, e ele, que era um ninguém, despontou e acendeu e capturou todo o sentimento antipetista que prevalecia naquela conjuntura. Isso é uma contingência. Então, daqui para lá tem muita coisa para acontecer, inclusive as contingências que são imprevisíveis e que podem mudar muita coisa. Zacarias, um abraço, até a próxima. Um abraço, Eduardo, bom dia aos ouvintes da Metrópole. Valeu, um beijão para você.